Aí, bom, boa tarde a todos. Agradeço a comunidade estar aqui. Eu faço parte da comunidade também. Então, eu vim falar sobre Python em ambientes distribuídos, os desafios modernos da escalabilidade. Então, assim, muita coisa que eu vejo que é a hype e tudo mais, todo mundo está falando, discutindo, em corredores e tudo mais, só que não é tão legal assim. Tem muito problema para resolver e não está fácil também resolver. E aí, no meu e-mail, quem quiser depois entrar em contato, é ryan.padilha@gmail.com. Aí, um slide sobre mim. Antes mesmo de fazer o jabá também, eu trabalhei hoje na Daplex, aqui em Florianópolis. A história é, vim aqui no Carnaval, resolvi arrumar um trabalho, estou aqui até agora. E fui só uma vez para São Paulo, eu sou de São Paulo, sou paulista, nasci na Grande São Paulo. Estudei no interior de São Paulo. Minha carreira sempre foi voltado a sistemas distribuídos. Então, eu sempre tive problemas e desafios. Assim, é até brincadeira, né? Tipo, como que isso acontece, né? Então, desde 2004 eu venho estudando isso e querendo saber como que, por exemplo, o Google projeta a escalabilidade dele. Como que faz aquilo? É impressionante, né? Saber, até mesmo começar a conhecer como que eles fazem produtos que realmente performam e atendem milhares de requisições. Então hoje eu sou especialista em Java, então faz um tempo que eu sou javeiro, então assim, eu já trabalhei com várias outras tecnologias, então assim, eu venho de um legado bem antigo mesmo, de procedural e tudo mais, mas hoje o que eu gosto mesmo é Java e Python, então é uma coisa que eu não abro mão, então assim, hoje eu até brinco, né, servidor, hoje na minha cabeça servidor é Java, onde der, tudo é Python, então assim, bem essa filosofia. Existe Java, porque Java a gente tem um ferramental muito poderoso, muito robusto. A gente constrói muita coisa fodida em Java. E Python a gente usa como cola, a gente cola tudo em Python. E quando eu falo, puta, eu quero fazer coisas rápidas, um pouco código, eu cato Python e vamos fazer em Python então. Só que o conhecimento de Python, quando você começa, a curva é muito alta, né? Tipo, muito rápida, né? Exponencial, não é escalar. E aí eu estou há 12 anos só fazendo design de solução, eu trabalhei um tempo só fazendo design de solução, só que não só fazendo design, mas como construindo os mecanismos arquiteturais das coisas. E hoje eu estou trabalhando em arquitetura de software, cloud computing e microserviços, é basicamente o que eu estou fazendo hoje. E hoje o que eu faço no dia a dia é fazer pesquisa, então eu fui contratado para fazer pesquisa. Então hoje meu cargo é basicamente o dia a dia é o quê? Eu pesquiso problemas que a gente tem de arquitetura e como a gente vai modernizar o legado para a cloud. Então, assim, não é uma coisa de mais assim, vamos usar isso porque todo mundo está falando disso. Não, vamos usar isso porque realmente funciona, tem alguma coisa escrita, um POC escrito e a gente vai usar isso daí no dia a dia porque realmente funciona. E a gente tem uma introdução, vou falar um pouco de como isso tudo funciona, a arquitetura moderna, como que a gente está conseguindo desenhar as arquiteturas de um jeito mais moderno, mais eficaz e mais escalável, porque hoje não adianta mais falar assim, puta, eu uso Java, uso fila, uso processamento assíncrono, mas será que eu preciso disso? Ou até mesmo, como que eu faço isso, mas eu faço isso de um jeito performático, que escala? E quando você está trabalhando numa empresa que tipo, tem a arquitetura, né, cliente-servidor, que fica lá a tela do cara, ou a tela da pessoa parada, e 5 usuários conectados no banco de dados com uma conexão aberta direta, isso é uma coisa. Agora, quando você projeta sistemas para atender, no mínimo, 10 mil, 1 milhão de requisições, e até mesmo um banco de dados de, sei lá, 200 milhões de registros, ou até, sei lá, bilhões de registros, a coisa começa a ficar complicada. Então, assim, tem como projetar sistemas focado nisso. Então, assim, hoje o foco é, vamos projetar uma tela, mas vamos projetar uma tela para 10 mil requisições simultâneas, sem armazenar estado em servidor nenhum. Porque, assim, é otimizar memória, CPU e I/O, porque a latência de rede é muito alta quando você tem muita conexão aberta e a gente vê que tem muito gargalo. I/O de banco de dados não é gargalo e manter estados em memória é muito caro. Então assim, a gente está indo para a infra da cloud e tem como modernizar isso. Aí é um slide clássico, né? Tipo, que a gente vê muita empresa que está no monolito, mas eles não entendem por que eles estão no monolito, porque é mais fácil construir. Só que a gente sabe que a teoria do monolito é que isso vira um espaguete no final das contas, a manutenção disso é muito cara, é muito demorada, e às vezes a peça-chave sai da empresa e cadê? Tem que manter o legado. Então assim, o que muita gente está falando é, vamos quebrar um monolito, então, em microserviços, mas não é assim, é bonito você falar assim, vamos quebrar, sei lá, pegar um módulo da aplicação
e quebrar isso num microserviço que tem um banco de dados embedado específico para ele. Isso é muito simples na teoria, mas quando você começa a fazer isso e querer que isso escala para 10 mil usuários simultâneos, ou até mesmo 1 milhão de usuários simultâneos, a coisa fica um pouco mais diferente. Então, assim, qual é a técnica, por exemplo, todo mundo está falando de microserviços, mas como que eu faço uma aplicação monolítica para microserviços? Como que eu faço? E toda a arquitetura que eu adoto é uma arquitetura que vai ter o trade-off dela, vai ter o efeito colateral dela. Então, assim, o monolito atende até certo ponto, mas a gente vê que manter o monolito em ambientes de cloud computing é caro. Então, assim, por isso que a gente começou a pensar, opa, eu quero ir para a cloud, por quê? Porque a infraestrutura é elástica, é dinâmica, e eu corto gastos, né? Porque essa é a teoria da computação distribuída, que eu quero compartilhar recursos e transformar todos esses recursos de forma distribuída transparentemente. Então, essa é a filosofia da arquitetura de sistemas distribuídos e até mesmo do middleware. Então, assim, é isso que a gente está procurando na computação moderna. Então, eu quero quebrar isso daí e quero que no meu sistema não fique obsoleto, não fique mais naquele data center tradicional. Por exemplo, antes a gente tinha os co-allocations. Eu nem mais coloco nada em co-allocation, porque, primeiro, co-allocation não funciona para nada. Nem para sites simples mesmo, em WordPress e PHP, para aguentar 10 mil requisições, o co-allocation não aguenta. E até mesmo não abre portas para fazer ACLs em outros servidores e até mesmo a comunicação de outras regiões da parte do mundo. Então tem esse detalhe aí para a gente enfrentar. E aí, esse slide foi de uma pesquisa que eu fiz recente, que eu estava cansado de ver gente falando de microserviço, até falava, mas eu já faz microserviço na empresa. Eu falei, cara, faz microserviço, mas como é que é esse negócio de microserviço que você faz? Porque parece que o que eu entendo de microserviço e estou vendo e a gente está pesquisando, não é a mesma coisa que a sua empresa, por exemplo, prega e está fazendo, né? Então, assim, aqui o principal autor hoje é o Mark Fowler, então é um termo que nasceu em 2014, não é um termo, assim, tão antigo, então a gente está meio que tentando entender ainda o que é isso, né? Então, tem muita teoria, né, que é um estilo de arquitetura, né? Não é um produto final que, eu quero comprar microserviços. Não, você não compra microserviço. Você compra, ou até mesmo paga o salário de alguém que saiba esse estilo arquitetural e de como estrutura uma aplicação para rodar em ambientes elásticos. Aí um conjunto de pequenos serviços, que é um componente, então quem já fez componente aqui de software, sabe que agora esse componente, ele não vai ser um componente que eu vou, tipo, eu vou instalar um módulo, vou importar um módulo dentro da minha aplicação, que seja em qualquer linguagem de programação. E desse módulo aí, eu vou chamar os objetos, os métodos, qualquer coisa que seja. Eu não vou fazer mais isso. Ele vai ter uma interface única, uma URI, que é a API. Então, essa API, eu vou ter que dispor ela publicamente, que é um contrato de serviço que os outros softwares do meu ambiente, do meu contexto, vão utilizar, e agora tem o conjunto dos integradores. Eu vou ter empresas terceiras que vão integrar dados junto com a minha aplicação. Então, como que eu faço isso? Mas só ter, ela falou, vou criar um componente e vou ter uma URI lá para acessar, mas isso, você começou a criar isso, você já tem um problema. O primeiro problema é governança. Quantos caras vão estar conectados nesse negócio? Segundo problema, quantos caras vão estar conectados nesse negócio simultaneamente? Isso aí vai ter transação, isso daí vai ter conexão de banco de dados, isso daí vai ter cache, isso daí vai ter... vou começar a negar serviço a partir de ter certo limite de conexão. Por exemplo, eu criei lá um programa malicioso que abre no meu computador 100 threads, dessas 100 threads, elas vão disparar de uma vez uma requisição para um serviço, para negar, para baixar o serviço mesmo, para ferrar com o serviço mesmo, de baixo nível mesmo, porque a CPU vai subir, a memória vai subir, vai começar a travar, né? Vai travar o request vai ficar travado no servidor, o servidor não vai entender o que está acontecendo, e aí o que acontece? Cai toda a minha infraestrutura. Mas será que eu preciso pensar nisso quando eu estou projetando? Com certeza sim. Porque tem muito lugar que assim, temos aqui uma API, mas quem está conectado e quantos estão conectados? E até mesmo por segundo, quanto que o meu barramento de API está aguentando, está suportando. Então isso são coisas arquiteturais, requisitos não funcionais que a gente precisa estar atento quando projeta aplicações. Execução em processo individual, então cada serviço, esse é o ponto-chave da coisa, né? Cada serviço tem que estar em um processo único, em um PID único dentro do sistema operacional. Esse PID pode estar em qualquer servidor, em qualquer área ou região do mundo, então isso eu só fico preocupado de colocar esse serviço, que na verdade hoje eu encaro não mais como um serviço em si, mas um processo dentro de
de um sistema operacional que pode estar dentro de um container. Então, assim, hoje eu vejo o serviço processo. A primeira coisa, a analogia que eu faço, serviço processo. Vamos falar de microserviço? Cara, então processo. Quantos processos você tem ou quantos microserviços você tem? Então é basicamente essa a minha visão. Eu tenho um microserviço que faz a gestão de autenticação e autorização. Beleza, perfeito. Mas esse processo agora, ele é um processo só, que é um microserviço só, ou ele está escalando em 100 servidores. E esses 100 servidores, eles estão com acesso direto ou eles estão por trás de um load balance que está fazendo a escalabilidade, ou até mesmo depois do load balance eu tenho um orquestrador, que pode ser qualquer tipo de componente de arquitetura, que está monitorando um put thread que vai fazer, eu tenho o load balance na frente que está segurando a pancada e vai distribuir para cada computador que está saudável, né, o health check. Então assim, o load balance está fazendo um health check, que aí depois passa para uma outra camada que é um pool de thread. Esse pool de thread também está vendo o health check, está vendo qual que é a thread que está mais disposta a pegar qualquer coisa para processar e vai processar e já liberar o recurso. E quando eu falo de thread também, eu estou paralelizando o processamento. Então assim, eu tenho um load balance que vai fazer o health check, aí eu tenho um pool de thread que vai paralelizar o meu processamento e eu tenho a escalabilidade que eu posso colocar o serviço próximo da requisição do usuário. Então, aquelas questões de GeoAPI, tipo, essa requisição está vindo do Brasil, qual que é o próximo servidor, ou que é o servidor perto da requisição vai atender ela. Então eu coloco, eu faço o request, o middleware, ele tem essa inteligência de fazer faz esse request para esse servidor aqui, não o servidor que está na Ásia, por exemplo, porque o request não está vindo da Ásia, o request está vindo aqui da América do Sul. Então basicamente esse é o nível de processo. Mecanismo leva de comunicação, então hoje, por sorte, tudo é HTTP, então a gente não tem mais aquela questão de eu tenho um protocolo de comunicação que para processar dados de forma robusta, por exemplo, SOAP. Então, a gente já vem daquela questão do Web Service SOAP, né? Então assim, quando matou o Web Service SOAP com protocolos, matou, né, o protocolo SOAP com arquitetura de Web Service, cara, aquilo foi tipo assim, foi uau, né? Acabou. Porque era SOAP com XML, que era um verboso, e aquilo lá era pesado para pegar na rede, né? Porque hoje a gente vê o quê? O formato, né? O padrão de formatação de dados baseado em JSON é muito mais, como que se diz? Mais fácil a gente ler, humanos leem e é menos verboso, né? Então, e o tráfego fica um pouco maior porque eu posso compactar isso, né? Fazer os zip disso daí na rede e mandar para frente. Ou até mesmo assim, não, agora eu não quero trabalhar assim, eu quero pegar do JSON, já otimizado para comunicação de rede, eu quero colocar dentro de um byte array, fazer a transmissão de stream mesmo, lá na outra ponta eu quebro esse stream, volta JSON, e aí o dado já está padronizado e é o sistema, o objeto pode entrar. E o objeto tanto pode entrar por reflexão ou por data bind, né? Eu pego esse JSON, que ele está mapeado num objeto de negócio meu, e ele já está na memória do outro lado do servidor. Então, basicamente, a gente tem essa comunicação. E baseado no desenvolvimento baseado em capacidade de negócio, deploy independente. Então aí entra um pouco de deploy mesmo, a gente tem um problema de fazer a build, né? Não tem mais aquela questão de, vou conectar no servidor e tudo mais, na mão, não. Fazer o SCP, não tem mais isso, eu quero buildar no Jenkins, por exemplo, uma ferramenta de buildar, entregar meu pacote, meu artefato lá para o Jenkins, ele vai buildar, criar um artefato, fazer deploy automático para mim, conforme eu for incrementando os commits. Gerenciamento centralizado mínimo e projetado para ser resiliente e design evolutivo. Então eu sempre vou evoluir minhas APIs baseado no quê? Baseado no conceito de versões. Então minha versão 1 da API está desse jeito, 2 desse jeito, 3 desse jeito. Mas como que eu vou evoluir? Eu coloquei um campo agora que é obrigatório para todos. Eu vou colocar esse campo obrigatório numa REST API. Só que se eu colocar esse campo obrigatório vai quebrar para um monte de gente que já está usando. E aí que entra a governança. Se eu não estiver fazendo a governança, quem está conectado, quantos estão conectados? E eu vou colocar um campo obrigatório agora. Só que eu tenho que avisar os caras antes desse campo obrigatório. Tá vendo que os problemas vão começando a crescer? E se você não tiver essa visão de futuro, você está embolado no final das contas. E tecnologias heterogêneas e armazenamento poliglota. Então a gente hoje antes existe o NoSQL, que era não SQL, mas SQL é outra coisa, né? Que não é mais a questão de dados relacionados e ter integridade relacional, mas sim armazenar dados de forma simples, não normalizadas, que vão ser mais fáceis para a gente recuperar e não fazer a transação disso tudo. E aí também tem as 3 dimensões da escalabilidade. Então assim, o foco hoje é a escalabilidade, então tem um livro bem bom mesmo de como que a gente começa a pensar nisso. Então aí eu tenho o eixo X, Y e Z,
que o eixo X é eu escalar a minha computação, mas não na vertical, né? Na vertical é o quê? Aumentar recursos de máquina, igual os mainframes que a gente tinha. Agora a gente tem um conceito de quê? De escalar na horizontal. Eu vou pegar várias máquinas pequenas e baratas, no caso. Por exemplo, a gente pode citar um caso da Amazon, né? Pegar instâncias EC2 e storage S3 que eu tenho lá e vou empilhando uma atrás da outra. E nisso a computação vai ficando barata. E eu posso ter a minha criação de infraestrutura de forma elástica. Então hoje tem tecnologia para fazer isso. E o eixo X trata disso. O eixo Y é quebrar todo o meu monolito em microserviços. E o Z é o quê? É particionar dados, né? Fazer o shard das coisas, né? Opa, eu quero esse serviço de autenticação e autorização vai ser responsável por qual tipo de dados. Então ele só vai ter dados relacionados a isso. Então ele só vai ter um banco de dados específico para isso. Ele não vai tratar dados, por exemplo, eu tenho um banco de dados ou até mesmo um módulo de pedidos de venda, de e-commerce. Ele não vai estar nesse banco de dados que o serviço de autenticação e autorização é responsável. Então vai estar em outro lugar e até mesmo em outra tecnologia, que não precisa ser especificamente Java, Python, que é outra coisa, que seja até mesmo um banco de dados relacional, como PostgreSQL. Então esse livro é bem importante para a gente começar a entender como que a gente começa a caminhar para o... Então assim, a gente já está... Às vezes a gente não está entendendo, né? Tipo, eu não estou no X... Assim, ó, eu não estou no X, não estou querendo ir para o Y e muito menos sei o Z. Esse é o problema hoje das coisas. Falei, meu Deus do céu, parece que eu estive numa caverna e do nada aparece um monte de tecnologia. Às vezes esse foi o meu sentimento. Aparece um monte de tecnologia e eu não sei nada. Parece que, meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer, né? Então, e agora, né? O mundo mudou. É o que eu estou falando. A gente parecia que estava numa caverna e de repente fez assim a tecnologia, né? Puf! Apareceu, nossa, infraestrutura elástica, banco de dados na nuvem, não sei o quê, microserviços, mas onde que a gente estava? Eu me perguntei isso, mas onde que eu estava que parecia que eu não estava escutando nada disso, né? E de repente, carreiras novas começaram a surgir no mundo, né? E o que a gente começa a tender a fazer? Ou eu, simplesmente, fico na minha zona de conforto e falo, beleza, isso aí o mundo é moderno mesmo, já estou sênior e meu salário vai ser esse mesmo pro resto da minha vida e acabou, não quero aprender mais nada, ou eu falo o seguinte, agora eu quero evoluir minha carreira para outro nível, que não é esse nível que a gente viu até agora, e começar a criar coisas novas para a gente conversar e até mesmo fazer. Então assim, o que a gente está trabalhando hoje, né? O que eu estou trabalhando hoje? Em arquiteturas modernas, né? Como eu modernizo um legado baseado em computação nova, mas não computação nova para adotar, vou adotar X coisas, por exemplo, eu tenho que adotar uma ferramenta de configuração, gerenciamento, um gerenciador de configuração, tipo Puppet, Chef ou Ansible, mas assim, qual que é o melhor? Eu não sei qual que é o melhor, então eu tenho que estudar pelo menos os 3 principais do mercado, fazer uma prova de conceito de cada um, e aí eu vou adotar, esse funciona para isso, esse funciona para aquilo, esse aqui tem um bug aqui que não vai funcionar nesse requisito nosso. E o que eu vou fazer? Então, assim, e qual que é a minha habilidade técnica, minha pessoal e da minha equipe que vai tocar isso no futuro, né? Então, o que a gente fala de arquitetura moderna? Então, eu separei alguns tópicos aqui. Então, modelo de comunicação de síncrono e assíncrono, né? Síncrono é quando eu falo com alguém, eu peço alguma coisa para alguém, esse alguém tem que fazer alguma coisa, depois volta com a resposta para mim, e eu fico parado esperando, ou simplesmente eu delego uma função, a pessoa já falou, beleza, tá ok, e ela vai fazer depois. Então, assim, esse é o modelo, eu não fico travado esperando alguma resposta. Então, esse é o problema. O problema é, eu vou deixar o meu usuário, ele clicou no botão na tela, eu vou deixar o meu usuário parado. Esse é o mindset. Um usuário, 10 usuários é legal. Agora, por exemplo, vamos dar um exemplo, a página de notícias do UOL, que nada mais é um blog gigante. Vou deixar, tipo assim, eu vou entrar no UOL e vai ficar demorando para entrar. Viu que já o G1 também aparece na cara? Aquilo não é só cache, como é arquitetura. As coisas são bem arquitetadas, por quê? Porque tem que responder 1 milhão de requisições simultâneas, e não pode estar tudo no cache. Porque, vou pegar tudo no cache, então vou jogar tudo na memória, mas beleza, uma notícia que estava no cache há 1 minuto atrás, apareceu outra que está no cache, há 1 minuto no futuro. Mas e aí? Essa notícia eu vou invalidar ela, e se o cara clicar, acessar, vai ficar lento, então eu vou ter que fazer uma requisição a mais do servidor, que essa requisição, por sinal, é em algum local de persistência de dados, então o que eu vou fazer? Então, assim, tem que começar a pensar nisso, né? E controle de concorrência, então, multiples requests, então, assim, eu vou fazer um request uma coisa, eu vou fazer 10 mil é outra coisa. Então, eu tenho que começar a pensar, como que eu faço isso para múltiplos requests, né? Como que a minha aplicação aguenta a pancada? A minha aplicação tem que aguentar a pancada, não adianta ter um usuário só e tá, beleza, tal, tá vendendo, não. A
Aí começou a vender, aí a curva, tipo, a gente sempre pensa no linear, né, no sequencial, que a linha é sempre reta. O exponencial não, é aquela coisa que começa assim e de repente faz assim, ó, né? Então, assim, é bem perigoso isso, né? Então a computação tem que estar preparada para esse tipo de coisa. E resiliência e tolerante a falhas, que é aguentar a pancada em si, a estrutura como código. Então, assim, hoje tem essa questão de eu, tipo, vou pedir uma máquina para o cara da TI lá de infraestrutura para eu buildar meu sistema, colocar minha aplicaçãozinha lá. Pô, cara, na boa, tem como automatizar isso aí, fazer código disso? Tem como eu fazer uma instância EC2 na Amazon via código? Sem clicar no botão da Amazon lá? Tem como? Cara, se tiver como, vamos fazer. Vamos fazer o código, buildar a máquina. É isso que eu comecei a falar, vamos buildar a máquina, buildar a máquina mesmo. Vamos subir máquina via código. Eu quero uma instância, sei lá, com 10 GB de RAM e 10 TB de SSD. Cara, vamos subir isso, mas vamos subir isso via código. Buildar, tem um script versionado no Git, fala, olha, eu quero buildar a minha computação inteira. Tipo assim, não está usando? Mata. Está usando? Então vai ter que crescer, então vamos buildar a máquina e vamos crescer. E sem até mesmo clicar lá, tirar o snapshot da máquina, depois fazer um clone e fazer o meu ambiente desse jeito. Não, vamos buildar do zero mesmo, porque eu tenho uma imagem já, uma imagem baseada num script que vai buildar as minhas máquinas. Ou seja, não tem mais algo esperar o cara da TI dar um HD, dar um storage lá de 50 SSD para mim. Não tem mais isso não vou esperar mais o cara. Sabe por quê? Porque se esse cara não correr para aprender isso daí, ele vai ficar sem emprego daqui a pouco. Então essa é uma preocupação desses caras, essa não é a minha preocupação. Minha preocupação é o quê? Automatizar isso, porque eu não tenho mais tempo de esperar esse cara fazer o provisionamento de máquina para mim. Eu já quero na máquina em 1 minuto, então não tem mais o que esperar. Até mesmo é revoltante, né? Falou, cara, eu tenho que esperar 2 dias, 3 dias para ter uma máquina? Como assim? Então, beleza, nada contra o seu trabalho, mas, cara, tem como automatizar. E as ferramentas de automatização hoje, a gente pode focar em Shell Script e Python, que resolve um problema. Então, assim, tem muita ferramenta moderna de provisionamento, até mesmo de gerenciamento de deploy para Python, que a gente, sei Python, sei Shell. Então vamos adotar isso daí, né? Não vamos adotar outra coisa que eu não saiba, né? E Cloud Compute heterogêneo, então, assim, minha aplicação pode estar numa instância C2, só que o meu storage pode estar na Azure, por exemplo. Então, assim, pode ter um bucket que está lá na Azure lá e está guardadinho lá. Então, assim, a gente começou a ter esse nível. Não, nada mais fica só em uma cloud. Eu comecei a escutar isso. Tem muitas coisas, a minha infraestrutura inteira, o meu parque tecnológico inteiro está buildando de forma automática e dinâmica, elástica, e isso está indo não só para um provider de cloud, está indo para outros providers de cloud. Então, eu posso começar a mesclar Amazon, Google Cloud e Azure, por exemplo, são as principais, né, os principais providers. Então isso pode estar distribuído em providers diferentes com tecnologias diferentes, né, se comunicando. Em múltiplas linguagens de programação, qualquer dispositivo é conectado à rede hoje. Então qualquer coisa se conecta à rede. Então por isso a preocupação. Definir uma REST API, definir um endpoint para qualquer coisa que seja, assim, não vai ser só o computador que vai conectar. Vai ser primeiro celular, agora depois relógio, aí carro, aí ônibus, aí tudo agora vai conectar. Então, assim, a tendência não sei se você ouviu falar, a Singularity University, é um instituto, um conjunto de instituições nos Estados Unidos, de faculdades, juntamente com a NASA, que estudam a previsão de futuro. Eu tive contato com isso há uns 4 anos atrás. Eu comecei a ver qual que é a previsão de futuro, para eu me preparar para o futuro também, porque eu quero ter emprego até lá. Então, assim, e tem emprego que até mesmo começa a me levar a locais que eu nunca pensei em estar. Por exemplo, eu quero trabalhar em Londres. O que eu faço para ir lá? O que eu tenho que saber para ir lá? Então, assim, se eu souber uma tecnologia que está na ponta e tem fábricas lá, indústria pesada de tecnologia lá, e eu sou o cara que está vendo, já prevendo, daqui a 1 ano isso daqui vai ser tendência. Então, assim, tem as tendências, mas tem que tomar um pouco de cuidado com essas tendências, né? E aí, a parte não existe uma bala de prata, né? Então, não há uma única arquitetura para todos os projetos, então eu tenho que tomar consciência disso. Então, não é porque eu vi isso que eu vou começar a adotar, né? Então, é basicamente isso. E aí, o que a minha proposta é hoje? Vamos unir o poder das duas. Então, assim, vamos unir o conjunto. Tipo, eu não sou mais aquela questão. Tipo, eu fui muito aceleradora em São Paulo, assim, que o pessoal falava assim, beleza, bacana, eu tô vendo que você é o cara da tecnologia, você ainda é apegado à tecnologia. Uma vez que tem um cara do Vale do Silício, ele falou assim, você é apegado à tecnologia. Você ainda não entendeu que você tem que resolver problemas com a tecnologia. A tecnologia não tem que ser um problema da sua empresa de TI. O seu problema tem que ser outro, que é resolver o problema do seu usuário final.
Isso é fato. Por isso que eu falo assim, então, vamos parar com esse negócio, eu sou javeiro, eu sou pai, então eu sou não sei o quê. Cara, eu não sou nada. Eu sou resolvedor de problemas. Eu defendo uma arquitetura, opa, essa arquitetura funciona, eu defendo ela, então, ó, tá aqui a prova de conceito, tá aqui o código todo, vamos testar isso, mas não vamos testar na minha máquina. Parei de testar coisas na minha máquina, não testo mais nada na minha máquina. Porque na minha máquina é lindo, né? Funciona. Não quero testar. Por exemplo, eu não tenho máquina ainda, não tenho cartão de crédito para testar na cloud, mas eu tenho uma infraestrutura dentro da minha empresa, começa lá. Aí depois eu falo, cara, agora vamos testar tudo isso que eu estou falando na teoria de computação distribuída, agora tudo na cloud. Buildar a máquina lá, fazer tudo lá. Só que vai ter um gasto agora, que é um investimento de tempo e dinheiro agora. Né? Porque o tempo a gente já gastou, mas agora é a questão do dinheiro. Então a gente está correndo atrás em cima disso. Então nada testa nada da sua máquina. Quer provar isso daqui porque o usuário final ele vai o quê? Ele vai acessar a cloud. Então não tem como eu falar e testar na minha máquina. Não, eu quero testar já num ambiente que vai ser mais próximo do real. Aí muita gente fala, mas tem o Docker, tem containerização, tem não sei o quê. Beleza, sua máquina tem o quê? 8 GB de RAM. E o servidor vai ter quanto? 64 GB de RAM? Você acha que é o mesmo container? Vai ter o mesmo comportamento? Então acho que não vai ter. Eu tenho certeza que não vai ter. Mas está na dúvida? Cara, coloca a sua prova de conceito na sua máquina e vê, faz um JMeter, né? Tipo, aquelas ferramentas de automatização de recursos, né? 10 mil requisições simultâneas, ele abre uma thread lá, 10 mil pau. Na minha máquina, beleza, demorou tantos segundos. Agora vamos colocar lá numa cloud elástica. Pau, demorou, sei lá, 1/3 do tempo, até mesmo 1/4 do tempo. E aí? Então tem alguma coisa diferente que é o poder computacional que eu provei, né? E aí, o poder de ambos, então assim, as duas tecnologias hoje, o que elas estão fazendo? Elas são estáveis e maduras, então assim, a gente tem um poder do Java do lado do servidor e a agilidade do Python, né? Tipo assim, Python é rápido de escrever coisa, né? E em pouco código eu consigo resolver muita coisa. Então assim, por que eu não pego o que é de melhor nos dois e falo, poxa, vamos usar isso? Porque assim, não defendendo, mas um dos problemas que eu sempre falo do Java, cara, Java é legal e tal, mas olha o tanto de código que tem que escrever no negócio. Cara, é um infinito código, é muito código para fazer uma pouca coisa. Tipo, eu não entendo isso. Eu falo, cara, o que a gente faz com isso? Porque assim, o negócio é robusto, a gente sabe, faz anos que a gente sabe esse negócio, tem muita ferramenta de mercado fodida. O que eu faço com esse monte de código? Porque assim, para eu escrever agora um pouco de coisa, pode falar assim, mas tem TE, Eclipse e tal, agiliza você digitar coisas, tem os templates, que você pode customizar template, aí você só chama o seu template, ele já vem na tela, tudo mais na classe, mas cara, tipo, ainda assim, eu olho aquele monte de código e meu Deus do céu, o que a gente faz, cara? Porque eu gosto, é legal, performa, só que é infinitamente a digitação, né? E eu quero digitar pouco para eu cansar meu braço menos, não é preguiça, né? Mas porque dá umas doenças no braço, né? Fico cansado, dor no pescoço e eu quero ir embora mais cedo, né? Tipo, eu tenho minha vida pessoal, eu quero ir embora mais cedo. Não vou ficar lá para sempre no escritório, enraizado. Eu quero digitar o menos possível, fazer mais coisas e tentar automatizar o máximo possível, né? E a escalável, ideal para qualquer projeto, então ambos são ideais para qualquer projeto. Hoje fala assim, mas antes era difícil fazer um projeto Java Web. Não, isso acabou. Quem não conhece, existe o Spring Boot, que faz a convenção, né, sobre a configuração. Então assim, eu quero ter uma aplicação Java Web, sem saber nada, por exemplo, tem que ser um pouquinho, né, pelo menos o básico. Quero saber nada, tipo, não quero configurar o Spring nada, por exemplo, não quero configurar um container servlet para fazer, sei lá, um Hello World lá, não quero fazer isso, mas tem como fazer em 5 minutos, Spring Boot faz a mágica, só que assim, a mágica é para dar o start, mas aí entra um monte de coisa, deu o start, mas e aí, o que eu vou fazer com esse negócio? Onde que é a camada de persistência, onde que é a transação distribuída, arquitetura orientada a evento, onde que está a minha camada view, qual que vai ser meu template engine da coisa, minha template engine vai ser junto com a minha REST API, vai ser no servidor back-end, vai ser no Mirror, vai ser em um servidor web server, onde que vai estar esse negócio? Então assim, tá vendo? Que já é um outro nível de conversa que a gente começa a ter. Rápido desenvolvimento, bibliotecas poderosas, toda essa parafernália que a gente está gostando de fazer, né? Então isso... essa é a minha proposta, né? A gente começar a unir o poder das duas coisas, a gente não precisa jogar fora. Ele fala, 5 minutos já, putz. Caraca, mas se vê agora, né? E aí o Mirror em Python, então assim, o que a gente está querendo fazer, né? Então, é um roteamento de requests para diferentes objetos, balanceamento de carga. Então, ele está sendo utilizado como um Gateway API, né? Então, ele é um agregador de requests, então chega um request no front-end, bate lá, opa, eu tenho mais 5 requests que eu tenho que processar em serviços diferentes distribuídos, eu tenho. Então assim, quando eu tenho essa arquitetura, que é uma arquitetura que chega um request, esse request ele fica preso
e não vai, né, para lado nenhum, só que ele vai para frente, para os servidores. Eu tenho o quê? Eu tenho, isso daí chama orquestração. E eu tenho isso, um outro ponto também, eu vou um pouquinho aqui, porque não vai dar tempo, que é essa parte da arquitetura orientada a eventos. Então, assim, eu começo a colocar um message broker na frente, e na real é um RabbitMQ, só que assim, eu vou adotar um message broker, nunca vi message broker, beleza. Coloquei o message broker, fiz um projetinho, que aí eu posso usar, sei lá, uma biblioteca Java pura, ou um Python Celery, que, tipo, vai fazer o quê? A task query, tipo, vou colocar isso dentro de uma fila, essa fila vai ser processada, e aí eu vou ter um consumidor para processar isso daí, né? Então tem um cliente que vai empurrar a mensagem lá, então o cliente pode ser qualquer coisa, o cliente pode ser Java ou Python, que vai empurrar essa mensagem para dentro de um broker. Broker vai ter o quê? Por trás, esse consumer é um put thread gigantesco, que é um monte de coisas, pode ser 1000 threads, que vai paralisar o processamento. Então, tem uma thread esperando. Então, aí, junto com essa thread, eu posso adotar o padrão de projeto Observer, que vai observar qual que é a thread que melhor atende essa requisição e que está menos um processamento preso. Então, eu posso adotar isso daí, eu posso pausar as threads também. Então, o put thread pode ser alimentado ou até alinhado com o padrão de projeto. Aí eu tenho o controle de concorrência, então, aí eu tenho um controle de concorrência que eu posso ficar abrindo thread também, só que abrir thread, quando eu abro um put thread, eu tenho o quê? Quando a thread não está respondendo, por exemplo, eu tenho um processador com 8 núcleos. Então, se eu abrir um put thread com 8 threads, e essas 8 estão sendo processadas, eu vou ter o quê? 100% de satisfação do meu processamento. É isso que a gente começa a olhar. Agora, se eu abro 16 threads, eu tenho 8 núcleos, quer dizer que vai ter processamento, então quer dizer que 8 threads vão ficar parados esperando o recurso ser desalocado e vão estar onde? É isso que ninguém pensa, vão estar onde? Vão estar consumindo memória RAM. Então assim, aí é que entra. Eu tenho 10 mil requisições para atender com um put thread pequeno. Esse put thread, diga-se de passagem, pode ser um put de aplicação ou um put de conexão de banco de dados. Então, assim, esse é o problema, né? É o meu put de banco de dados, o meu put thread da aplicação é pequeno, e aí eu tenho esse problema. E aí, o ambiente de execução que a gente tem hoje, isso é um slide de data center mesmo, esse negócio de data center está morrendo, então ainda bem, estamos indo para a cloud. Então aí eu tenho a parte de firewall aqui, então sempre eu tenho que ter regras de negócio para bloquear as requisições que estão chegando do meio externo, né? Então aqui na frente onde está o core router aqui, eu tenho sempre um host bastião. O host bastião é o cara que vai ficar na frente, segurar as requisições de entrada. Essas requisições de entrada vão entrar dentro de um parque de servidores com uma rede privada mesmo, então eu não exponho meus servidores privados, até mesmo para diminuir o custo com latência de rede, até mesmo para não ficar bilando, né? Não ficar pagando isso, o tráfego de rede interno entre zonas, até mesmo de clouds distintas. Eu não tenho isso, aí pode bater no load balance. Aqui no front-end, a gente pode ter front-end, então a proposta é, a parte de back-end inteira, a gente começa a ter back-end, como a gente tem expertise em Java, ser tudo Java. Então assim, a princípio ser tudo Java. Aí eu tenho a questão de ter telas, né? De templates, de template engine. Aí o template engine ele pode ser o quê? Ele pode ser compilado tanto no back-end como no front-end. Então, vou colocar toda a questão de template engine, tudo no meu web server. Aí o meu web server, na verdade, começa ele atuar como um middleware de template view. Então, isso é a proposta. E o que acontece? E junto disso, na camada de web front, aproveitar, e não tem mais só web front, tem conectores, middlewares, que vão fazer o quê? Roteamento de qual, por exemplo assim, dependendo do cabeçalho da requisição, qual que é o serviço que ele tem que acessar. E desse serviço que ele tem que acessar, onde que esse serviço está. Então, assim, além disso, eu tenho o quê? O discovery automático dos serviços, né? Então, assim, a gente tem uma pilha de coisas, que aí eu vou ter um discovery. Antes a gente, no Web Service SOAP, lá, a gente tinha o DDDI, né? Agora a gente tem ferramentas modernas, por exemplo, o Consul resolve isso, né? Faz o broadcast na rede, descobre aquele serviço que foi dinamicamente criado, baseado numa hash, no UID, e a gente consegue obter o recurso alocado que a gente quer utilizar. E aí eu tinha preparado uma demo live, então, para essa questão de Python, começamos a adotar o Flask, que a gente tem um core de um WSGI também, a gente já tem embedado um servidor WSGI que a gente pode fazer debugging na nossa máquina, usar uma aplicação baixar, só matar aqui. E aí o que acontece? A gente pode começar a colocar coisa mais, vou ter que utilizar banco de dados? Beleza, vou ter que utilizar banco de dados. Então, mas qual tipo de driver de conexão eu vou utilizar?
Aí eu posso escolher entre vários, não pegar um pacote inteiro igual Django, né? E, opa, já vem tudo, banco de dados, SQL Alchemy, e assim por diante. Então eu não posso, eu não tenho isso. Eu escolho a tecnologia que eu quero, porque ele só vem com o core, e aí eu vou embedando tudo que eu preciso, e ele é muito, muito leve, e o aprendizado dele é muito, muito rápido. E aí, o Spring também, e aí a gente chama uma aplicação demo, assim vai dar tempo. E o recado é, quando você descobre algo, você se sente como se estivesse apaixonado, né? Então, eu sempre digo, acho que eu nunca trabalhei, porque eu sempre fiz isso da vida, e no meu trabalho hoje é chegar, né, que é o legal, né, horário flexível e tudo mais, que a gente tem hoje, bem flexível mesmo, e chegar lá e trabalhar. Mas a questão que eu queria mostrar na demo é o quê? A gente, por exemplo, assim, eu mostrar que essa questão da arquitetura em si, que a gente viu aqui, tem um problema, né? Porque se isso daqui também não paralelizar e escalar, meu request fica preso aqui. Só que se meu request ficar preso aqui e aqui, não chega request, o que eu fico fazendo? Então assim, eu não tenho duas camadas de abstração de web server e app server, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a pensar, será que o Python resolve o problema de multithread? Resolve. Então assim, aí a gente tem a parte de compilação. Vou passar a parte da template view para o meu cliente, o meu browser, o browser de vocês, começar a processar isso e processar a árvore DOM, ou eu vou deixar isso, processar a árvore DOM no meu servidor, ou até mesmo no web server, e passar isso para o cliente já processado e ele só mastigar. Não, eu quero dividir o processamento, eu não quero pagar esse processamento, vou empurrar esse processamento na máquina de vocês. E não pagar mais template view, não vou mais pagar para processar. Eu vou simplesmente empurrar, vocês vão processar. E na boa, vocês nem vão saber nada disso mesmo, tá? Muito obrigado. A gente está um pouquinho apertado no tempo, claro. O Ryan está disponível aí, né? Estou disponível, é um assunto que não é de hoje que eu venho estudando isso, então assim, desde a graduação, então, levando a sério mesmo, acho que desde 2006 que eu estou estudando esse negócio, sempre estudei isso aí, agora evoluiu, agora eu estou vendo o que eu vou fazer com isso tudo, né? E lá na WPX a gente, pelo menos, tem uma equipe lá de pesquisa, então tem um P&D lá, que pesquisa a fundo mesmo de como a gente vai modernizar o legado, de como isso tudo vai ser barateado dentro da empresa. Basicamente é isso. Quem quiser trocar ideia, aí está meu e-mail, meu LinkedIn também, está bem fácil o acesso. Obrigada. Bom.